Do fundo da incerteza, há de surgir uma saída, um surpreendente horizonte, digno da força da vida. Da vida, a vida é puro milagre, certa como um novo sol de cada dia. A vida é lindo mistério, humilhando a nossa vã sabedoria. E para os maiores a vida é puro milagre, certa como um novo sol de cada dia. A vida é lindo mistério, humilhando a nossa vã sabedoria. A vida é puro milagre, vale a pena, vale o esforço em preservar. A vida é lindo mistério, nada mais importa a não ser abraçá-la. nada mais importa a não ser abraçá-la. Nada mais importa a não ser abraçá-la. A vida é lindo mistério. Glória pra sempre ao Cordeiro de Deus.
Boa noite, irmãos. Que a graça do nosso Deus esteja conosco nessa noite, que Ele nos abençoe e que nós possamos aproveitar esse tempo para o propósito de estudar a Escritura, refletir sobre o sentido das Escrituras, sempre lembrando, irmãos, que nós nunca devemos estudar as Escrituras sem procurar também fazer com que esse estudo se torne proveitoso para a nossa vida, para a nossa existência. Que o estudo da Escritura não seja apenas acréscimo de conhecimento, mas que seja um conhecimento que nos ajude a viver melhor diante de Deus, a viver melhor diante dos nossos semelhantes, a viver melhor diante da vida como um todo. Então, com esse propósito, nós damos as boas-vindas a todos que estão participando conosco, né? Que Deus abençoe cada um, que Deus nos abençoe no decorrer desse momento de estudo bíblico. Eu quero convidá-lo para orar, agradecendo a Deus, e em seguida nós vamos, então, dar início ao nosso estudo bíblico, que, na verdade, é a continuação daquilo que começamos na semana passada, que é o estudo bíblico sobre o Pai Nosso, do capítulo 6 do Evangelho de Mateus, né? O Evangelho de Mateus é o tema geral dos nossos estudos durante esse período, e nós estamos, então, fazendo uma leitura, uma interpretação do Pai Nosso para fechar essa parte do texto no dia de hoje. Vamos orar. Pai bondoso, nós agradecemos o dia que o Senhor nos concedeu. Sabemos que as Tuas misericórdias se multiplicaram nesse dia, e por isso, ó Pai, nos colocamos diante do Senhor, confessando os nossos pecados, pedindo o Teu perdão, pedindo também a Tua graça para nos renovar, para nos animar, a Tua graça também para nos iluminar o entendimento, para que por meio do Teu Santo Espírito, os nossos corações possam ser despertados pela Tua palavra, e que essa palavra produza fruto na nossa vida. Visita cada pessoa que está participando nesta noite, abençoa todos aqueles que estão nas suas casas, alguns nos seus ambientes de trabalho, que o Senhor visite cada um com a sua misericórdia, guardando-os de todo o mal. Especialmente nos lembramos dos enfermos, pedimos o Teu cuidado sobre eles, sobre os seus familiares, e a todos nós, ó Deus, que estamos aqui, que o Senhor nos dê direção, para que nesses dias difíceis nós possamos esperar no Senhor e testemunhar da Tua graça. Abençoa-nos, nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, é muito bom, né, estar de volta aqui. Esse tempo que nós temos tido para estarmos juntos de forma virtual não é o nosso tempo ideal, né? Nós gostaríamos de poder estar de volta nas nossas reuniões presenciais, mas eu também entendo que tem sido uma oportunidade para muitas pessoas que não têm a chance de estar na igreja, mesmo em outra época, mesmo em outro tempo, e estão nos acompanhando durante esses estudos bíblicos. Então é muito bom que vocês todos estejam aqui, é muito bom saber que nós temos a oportunidade de estar juntos, ainda que nessa forma, né, diferente que é o espaço virtual. Pois bem, na semana passada nós demos início ao nosso estudo sobre o Pai Nosso, né, a oração que o Senhor nos ensinou. Nós lembramos que o Pai Nosso é a oração cristã por excelência, a oração que caracteriza a fé cristã, não só pelo fato de ela ter sido ensinada pelo Senhor, já seria uma razão suficiente para que essa oração fosse especial, o fato dela ter sido ensinada pelo próprio Cristo, mas também o fato de que ela, no seu conteúdo, traduz de maneira precisa, de maneira clara, de maneira objetiva, de maneira coerente, tudo aquilo que uma oração cristã deve ter. Então, a oração do Senhor, ela tanto é uma oração para que nós possamos usá-la como tal, né, repetir as suas palavras, fazendo dessa oração a nossa oração, conforme Jesus nos ensinou, como também ela é uma oração modelo para todas as outras orações. E todas as nossas outras orações, como cristãos, mesmo que sejam orações espontâneas, né, elaboradas por nós mesmos, elas precisam sempre ter o Pai Nosso como fundamento, porque na oração do Senhor nós aprendemos como nos dirigir a Deus e o que pedir a Deus e o que buscar de Deus, né? Então nós fizemos menção
na semana passada a essa oração, lembrando que ela é dividida em 6 pedidos, 6 petições, né? Os 3 primeiros pedidos, eles estão relacionados à maneira como nós falamos com Deus, estão relacionados àquilo que é próprio de Deus, né? Da glória de Deus. Nós pedimos nesse sentido nos 3 primeiros pedidos, e nos 3 últimos pedidos nós colocamos diante de Deus aquelas que são as nossas necessidades essenciais, de modo que a oração do Pai Nosso, ela tem uma dimensão que nós podemos chamar de vertical, né? Ou seja, nos relaciona com Deus, mas ela também tem uma dimensão horizontal, no sentido de que ela nos coloca diante das questões dessa vida, das questões desse mundo, e são coisas que não se separam, né? Você não tem meia vida, você não tem uma vida só com Deus, ou você não tem uma vida só com o mundo. A nossa vida em Deus é a nossa vida no mundo também. A nossa vida na relação com Deus é também uma vida na relação com a vida, com as coisas comuns, com as coisas do cotidiano, com as pessoas, com os problemas, com as crises. Deus não está alheio a estas coisas, e Ele nos ensina a orar exatamente para que nós possamos colocar diante dEle as coisas da nossa vida. Então, na segunda parte da oração, essas coisas se tornam mais evidentes, mas na primeira parte, aquela que diz respeito mais diretamente à nossa relação com Deus, também não estão fora dela as coisas da vida, né? Então, a vida faz parte, a oração faz parte da vida, envolve a vida humana como um todo. Então, nós falamos sobre os pedidos, né, de um modo geral, o que eles significam, e tratamos da primeira petição, né, a primeira petição que foi com a qual nós encerramos o estudo bíblico da semana passada, que fala, então, pedindo que o nome do Senhor seja santificado, e nós lembramos, então, que o nome de Deus é santificado também, né, através das nossas ações, das nossas atitudes. Nós santificamos o nome do Senhor quando a nossa doutrina e a nossa vida, elas glorificam a Deus, e o nome de Deus é santificado também por Ele mesmo, por meio das suas obras. Quando Deus age no mundo, manifestando o seu poder, manifestando a sua misericórdia, manifestando a sua justiça e a sua salvação, o seu nome está sendo santificado. Então, Deus santifica o seu próprio nome por meio das suas obras e das suas atitudes, e nós somos chamados a viver uma vida que santifique o nome do Senhor. Então, nós encerramos na semana passada falando sobre essa primeira petição, e a intenção hoje é falarmos sobre as demais, sobre as outras 5 petições, encerrando as nossas reflexões sobre o Pai Nosso. Então, vamos tratar agora da segunda petição do Pai Nosso. A segunda petição do Pai Nosso é bem curta. Ela diz assim: venha o teu reino. É uma oração muito breve, né? Uma petição muito breve. Venha o teu reino. O que é o reino de Deus pelo qual nós estamos pedindo nessa oração? O que é o reino de Deus que nós estamos pedindo que se manifeste por meio de sua vinda, né? Eu coloquei aí na sua tela uma definição bem simples do que é o reino de Deus, mas ao mesmo tempo uma definição abrangente. O reino de Deus, o termo reino de Deus, ele significa o governo de Deus sobre todas as coisas. Ou seja, falar do reino de Deus é falar do domínio de Deus, é falar da ação de Deus, da esfera daquilo que nós chamamos da soberania de Deus. Onde Deus reina, onde Deus age, ali o seu reino se faz presente. Quando nós procuramos nas Escrituras, nós aprendemos que o reino de Deus, ele carrega algumas características, ele carrega algumas qualidades, não é? Portanto, onde essas qualidades se fazem presentes, nós podemos dizer que o reino de Deus se faz presente. E o contrário também é verdade. Aonde essas qualidades não se fazem presentes, ou o seu oposto se faz presente, aí nós não estamos falando do reino de Deus. Então, por exemplo, nós colocamos aí que o reino de Deus significa o triunfo da verdade. Então, aonde a verdade triunfa, a presença de Deus está triunfando. Aonde a verdade triunfa, nós podemos ter certeza que o reino de Deus se faz presente. O oposto também é verdade, né? Se existe mentira, não é o reino de Deus, porque o reino de Deus não pode ser o reino da mentira. O pai da mentira é o diabo.
Então, se o triunfo da mentira, se há triunfo da mentira, seja nas nossas palavras, nas nossas atitudes, nas atitudes das pessoas, nas atitudes da sociedade, se a mentira reina, o reino de Deus não está presente. Porque o reino de Deus não pode ser confundido com o reino de Satanás, com o domínio da esfera do diabo, que é a mentira. Ele é o pai da mentira. Então, aonde está o reino de Deus? Ali onde reina a verdade e nunca onde reina a mentira. A mesma coisa quando nós falamos da justiça. O reino de Deus é o reino onde a justiça se faz presente. Né? Aonde há justiça, nós podemos dizer que Deus está presente. Ora, o contrário também é verdade. Né? Se há injustiça, essa injustiça não procede de Deus. Essa injustiça significa que o reino de Deus não está atuando naquela circunstância, naquela situação. Então, o reino de Deus envolve sempre a justiça e nunca a injustiça. O mesmo nós falamos sobre o amor, o mesmo nós falamos sobre a misericórdia, o mesmo nós falamos sobre todas as outras virtudes que são próprias do reino de Deus. O reino de Deus é o reino do amor e o reino da misericórdia. Nunca pode ser o reino do ódio ou o reino da indiferença. Né? O reino de Deus nunca é o reino da falta de amor, nunca é o reino da indiferença. Por que nós estamos dizendo isso? Qual a base que nós temos para dizer todas estas coisas? Jesus Cristo e a sua vida e ministério. Algumas semanas atrás, nós estudamos aqui mesmo no Evangelho de Mateus, aquela passagem que falava do início do ministério do Senhor na Galileia, né? Logo no iniciozinho do capítulo 4, quando o Senhor, depois da tentação, ele começa a pregar na Galileia. Ele chama os seus discípulos, né? No capítulo 4 nós temos essa narrativa, e depois ele sai pelas cidades da Galileia, pelas sinagogas, pregando, curando. E aí nós vamos acompanhar os evangelhos e nós vamos ver que esse é um ponto comum do ministério de Jesus. Por onde ele passa, ele vai levando para as pessoas o evangelho, ele vai para as pessoas com a pregação do reino de Deus, e ele também vai levando para as pessoas as ações próprias do seu ministério, que é a cura, o perdão dos pecados, o exercício da misericórdia, a fala da verdade. Então, quando você olha para o ministério de Jesus, o que você vê? Você vê a verdade, você vê o amor, você vê a misericórdia, você vê o perdão, você vê a justiça. Você nunca vai ouvir ou nunca vai ver no ministério de Jesus a mentira, você nunca vai ver no ministério de Jesus a falta de misericórdia, você nunca vai ver no ministério de Jesus a falta de perdão, você nunca vai ver no ministério de Jesus o ódio, você nunca vai ver no ministério de Jesus a indiferença para com as pessoas. Não, tudo isso é distante de Jesus. Toda a ação de Jesus, toda a atuação ministerial de Jesus foram sempre pautadas pela verdade, pela misericórdia, pelo amor, pela justiça, que nós podemos chamar são os valores do reino de Deus. Portanto, onde os valores do reino de Deus se fazem presentes, o reino de Deus se faz presente. Então, quando nós clamamos, venha o teu reino, nós estamos orando para que esses valores se façam presentes na nossa vida, na igreja e no mundo. Nós estamos clamando para que os valores do reino de Deus, eles se manifestem. E eles devem começar, portanto, a se manifestar na nossa própria vida. Uma coisa que eu quero dizer sobre o Pai Nosso, e sobre toda a nossa vida de oração, tudo aquilo que diz respeito à oração, é que não é possível oração sem comprometimento. Se você ora a Deus, você se compromete com Ele. Se você não se compromete com Deus, a sua oração não tem valor. Então, tudo que nós pedimos a Deus envolve também o nosso compromisso para que aquilo que nós pedimos também se torne verdade na nossa vida. Então, se eu peço a Deus que o seu reino venha, e significa então que eu estou pedindo a Deus o triunfo da verdade, o triunfo da justiça, o triunfo do amor, o triunfo da misericórdia, o triunfo da compaixão, o triunfo da graça, são valores do reino, que a gente poderia aqui citar muitos outros, eu estou apenas dando exemplos. Se eu estou orando que o reino venha, e estou, portanto, pedindo por estas coisas, essa minha oração também é um compromisso, porque eu estou pedindo que Deus faça isso na minha vida.
e que eu seja também um portador, tanto com as minhas palavras quanto com as minhas atitudes, desse reino. Então eu não posso pedir venha o teu reino e encher a minha boca de mentira. Ou, como hoje é comum, né, ficar mandando mentira pelo WhatsApp. Fake news é mentira, irmãos. A gente às vezes fica tentando fingir que não é, mas fake news é só um nome bobo para uma coisa que todos nós sabemos, que é mentira. Então, como é que eu posso ser cristão pedindo ao Senhor, venha o teu reino, se eu vivo espalhando mentira por aí? É um exemplo de como a minha oração pode ser descomprometida. Se eu peço a Deus que o seu reino venha, isso significa o triunfo da misericórdia, eu não posso na minha vida agir sem misericórdia. Se eu peço a Deus que o seu reino venha, isso significa o triunfo da justiça, eu não posso agir na minha vida de forma injusta. Porque a oração, ela começa a se tornar real e começa a ser respondida por Deus a partir da minha própria atitude, da minha própria vida. Então, na minha oração, eu estou também me comprometendo. Venha o teu reino, significa que eu desejo, eu estou clamando para que esse reino, essa vontade, como nós vamos ver na próxima petição, essa plenitude da realização do reinado de Deus, comece a se realizar na nossa vida. No Novo Testamento, o reino de Deus ele aparece naquilo que os teólogos chamam de uma tensão, né, que eles chamam de tensão escatológica. O que significa isso? Significa que o reino de Deus ele está num momento que nós chamamos de entre o já e o ainda não. O que significa isso? Que o reino de Deus já está presente nesse mundo, mas a sua presença nesse mundo é imperfeita, é incompleta. O Evangelho anuncia a chegada do reino com Jesus. Na verdade, quando nós estudamos o Antigo Testamento, nós já enxergamos ali no Antigo Testamento sinais da presença do reino de Deus. Mas quando Jesus vem ao mundo, esse reino de Deus chega. É chegado o reino de Deus com a chegada do Filho de Deus. O reino de Deus traz esses valores, a justiça, a verdade, a salvação, o perdão. Quando Jesus se apresenta no mundo, ele é a própria chegada do reino. Agora, esse reino está presente no mundo, mas ele está presente de maneira incompleta. Ele está presente de maneira imperfeita, porque o mundo ainda jaz no maligno, para usar as palavras do apóstolo João. Então há um conflito neste mundo entre o reino de Deus e o reino das trevas, que é onde prevalece a mentira, a injustiça, a falta de misericórdia, o pecado, etc. Então há uma tensão neste mundo entre a presença do reino e a presença daquilo que nós podemos chamar de anti-reino, ou o reino das trevas. Mas o reino está presente. E essa presença, ela é notória a partir de Jesus Cristo. A partir de Jesus, a presença do reino, ela se manifesta. Mas é uma presença, ainda incompleta. Então, quando nós oramos, venha o teu reino, nós estamos pedindo para que essa presença se torne plena. Por isso, essa oração, ou esta petição, ela tem uma clara dimensão escatológica, no sentido de que nós estamos pedindo pela manifestação plena do reino. E quando essa manifestação plena vai acontecer? No futuro, no fim, quando todas as coisas chegarem ao seu pleno desenvolvimento, à sua plena realização em Cristo. Então é essa dimensão futura do reino de Deus que nós temos em mente quando nós oramos, venha o teu reino. Mas isso não quer dizer que esse futuro ele já não possa manifestar-se no presente. Essa é a característica do reino. É algo que nós aguardamos plenamente no futuro, mas que já experimentamos no presente. Pense em alguém que plantou uma árvore. E essa árvore ela demora muitos anos para crescer e se tornar uma árvore madura, completa, com toda a sua sombra, com todos os seus frutos. Mesmo antes dela se tornar uma árvore plena, ela vai chegar em um ponto em que em algum momento nós já podemos usufruir dela. Nós já podemos nos abrigar sobre a sua sombra. Só que a sua sombra não vai ser tão grande quanto ela será no futuro, quando ela for uma árvore plena. O reino de Deus é assim. É algo que vai se expandir. E essa expansão do reino, ela tem a ver com o triunfo, como eu disse, dos valores do reino, a começar da pregação do evangelho na vida da própria igreja.
À medida que a igreja prega e vive o evangelho, o reino começa a se expandir também. E nós aguardamos, portanto, esse tempo em que o reino de Deus virá na sua plenitude. Então, pedir pelo reino de Deus, né, nessa segunda petição, é pedir pela manifestação plena e futura desse reino, mas, ao mesmo tempo, é se comprometer nesse tempo presente para que essas marcas, esses sinais do reino já estejam conosco. Antes de passar para a próxima petição, eu quero fazer esse comentário. Um aspecto importante nesse pedido pelo reino de Deus é que nós nunca devemos confundir o reino de Deus com o reino dos homens. Todas as vezes, irmãos, que na história da igreja os cristãos cometeram esse erro, eles terminaram caindo em idolatria. O que significa isso? Que todas as tentativas humanas de implementação do reino de Deus são falhas. E elas não trazem a plenitude do reino porque não está no poder delas trazer a plenitude do reino. Por isso que a igreja, todas as vezes que ela se comprometeu com projetos políticos e ideológicos de qualquer natureza, de direita, de esquerda, de centro, monarquistas, republicanos, quaisquer que forem esses projetos políticos e ideológicos, ela caiu ou tendeu a cair na idolatria. Por quê? Porque ela confundiu os reinos humanos com o reino de Deus. Os propósitos são outros. Jesus, uma vez falando para os seus discípulos, eles estavam discutindo entre si a respeito de qual deles seria maior no reino de Deus, e aí eles pedem, né, a Jesus para que um pudesse sentar à sua direita, outro à sua esquerda, e Jesus os repreende, dizendo que no reino de Deus as coisas são diferentes, porque no reino dos homens, os maiores, né, os principais são aqueles que estão acima, que são servidos, enquanto que no reino de Deus, os maiores são aqueles que servem. Portanto, os valores dos reinos humanos são valores invertidos em relação ao reino de Deus. E, portanto, nós não podemos nunca confundir os reinos humanos com o reino de Deus. O reino de Deus é de outra natureza. O reino de Deus tem outros princípios. O reino de Deus, como diz o apóstolo Paulo, ele procede do Espírito Santo, ou seja, da ação do próprio Deus, que começa nas nossas vidas e que se esparrama pelo mundo, mas que não pode ser confundido com qualquer tipo de projeto político e ideológico de quem quer que seja. O reino de Deus transcende todas estas coisas e muitas vezes confronta essas coisas, porque muitas vezes esses projetos eles carregam consigo os sinais não do reino, mas do anti-reino, né? Não do reino de Deus, mas do reino das trevas, porque são maculados pela ganância, são maculados muitas vezes pela injustiça, são maculados muitas vezes pela mentira, são maculados muitas vezes pela violência, portanto eles não podem ser colocados no mesmo patamar jamais do reino de Deus. Então, quando nós pedimos venha o teu reino, nós estamos também pedindo que nós não confundamos os reinos deste mundo com o reino de Deus. Isso é um grande erro que a igreja pode cometer, né? Bom, aí nós passamos para a terceira petição, para o terceiro pedido, e vocês vão perceber que o terceiro pedido, a terceira petição do Pai Nosso, ela é muito próxima da segunda, porque a segunda pede que o reino de Deus venha, e a terceira diz que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Na verdade, é quase como se esse pedido fosse um complemento do anterior, né? Porque quando eu peço pelo reino, eu estou pedindo que os valores do reino se manifestem já no presente, plenamente no futuro, e, portanto, eu estou pedindo que a vontade de Deus seja realizada plenamente, a partir do presente, mas principalmente na sua realização futura. Então, quando nós oramos, seja feita a tua vontade, nós estamos primeiro reconhecendo que, assim como o reino não está presente plenamente neste mundo, a vontade de Deus também não é plenamente realizada neste mundo. Neste mundo ainda persiste a vontade pecaminosa dos seres humanos. Ainda existe a resistência à vontade de Deus. Na verdade, o que é o pecado? O pecado é uma das maneiras de você definir a nossa natureza pecaminosa, é a nossa resistência para que a vontade de Deus se realize em nós. A vontade de Deus
o plano de Deus de resgatar a humanidade, o plano de Deus de realizar a plenitude do seu reino, o plano de Deus de trazer o ser humano de volta à comunhão com ele e fazer com que cada ser humano seja renovado à sua imagem e semelhança, esse plano de Deus é resistido, né? A humanidade resiste à vontade de Deus. O nosso pecado, o pecado que habita em nós, ele resiste à vontade de Deus. E por isso nós precisamos orar para que a vontade de Deus seja feita na terra, assim como ela é feita nos céus. Por que o Senhor faz esse pedido, ou nos ensina a fazer esse pedido com essa estrutura, né? Assim na terra como no céu? É para nos lembrar que nos céus, onde Deus habita na sua plenitude e onde ele é plenamente assessorado ali pelos seus anjos, onde os que já partiram estão na sua presença, ali a vontade de Deus é feita sem questionamento, a vontade de Deus é feita sem resistência, a vontade de Deus é compreendida na sua inteireza. Mas nesse mundo onde nós estamos, não. Por isso a oração é para que a vontade de Deus seja feita na terra, assim como ela é feita no céu. Porque na terra, embora o reino esteja em marcha, como nós vimos, a resistência à vontade de Deus. E onde é que essa resistência começa? Ela começa na nossa própria vida, né? De novo, a oração do Pai Nosso nos compromete. Porque se eu estou pedindo que a vontade de Deus seja feita na terra, assim como ela é feita nos céus, eu estou me comprometendo também em primeiro reconhecendo que a vontade de Deus não é a minha vontade, né? A minha vontade, ela pode perfeitamente se distanciar da vontade de Deus. E muitas vezes nós, na nossa pecaminosidade, nós queremos impor a nossa vontade sobre a vontade de Deus. Seja por meio de um conteúdo, quer dizer, nós queremos que Deus faça determinada coisa e só queremos aquilo porque é a nossa vontade. Seja pelo modo, nós queremos que Deus haja de uma determinada maneira, de um determinado modo. Seja pelo tempo, nós queremos que Deus haja no nosso tempo. E quando nós oramos, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, nós estamos orando para que as coisas sejam feitas de acordo com a vontade de Deus. O que significa que Deus vai fazer as coisas como Ele quer, da maneira que Ele quer e do tempo que Ele quer. Então, é um pedido que nos submete, né? Nós estamos nos submetendo à vontade de Deus. Nós estamos nos colocando debaixo da vontade de Deus quando nós pedimos, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E vamos ser honestos, irmãos, essa é uma das partes mais difíceis da oração do Pai Nosso. Porque as nossas vontades, elas são muito fortes, né? Nós somos seres voluntariosos. A nossa vontade, ela se expõe com muita veemência, especialmente na nossa época, que é uma época que glorifica os desejos, né? Os nossos desejos, as nossas vontades, elas são estimuladas, elas são glorificadas na nossa cultura. Basta você ver a publicidade contemporânea. O que a publicidade faz? Ela nos coloca no centro, né? E ela trabalha para atender os nossos desejos. Ela trabalha, ainda que de forma falsificada às vezes, mas isso é feito com o propósito de atender os nossos desejos. E muitas vezes nós confundimos os nossos desejos com as nossas necessidades. São duas coisas diferentes. O que eu quero não é exatamente o que eu preciso, mas como as duas coisas terminam se confundindo, nós expomos os nossos desejos como se eles fossem as nossas necessidades. E se colocar diante de Deus, dizendo, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, significa colocar a vontade de Deus sobre a nossa. É reconhecer, portanto, que Deus deve ter a última palavra, é reconhecer, portanto, que Deus tem aquilo que é fundamental, aquilo que é importante, mais do que o nosso desejo, mais do que a nossa vontade. Então, é uma oração que nos submete. Nós estamos nos colocando debaixo da sua vontade, né? E por isso, para que nós possamos orar essa petição de forma comprometida, não da boca para fora, mas fazer dessa oração uma oração comprometida,
nós precisamos aprender aquilo que Paulo ensina lá em Romanos. Romanos 12, Paulo diz assim, que nós devemos passar por uma transformação da nossa mente, né? Que nós devemos nos renovar pela transformação da nossa mente, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa é uma transformação, porque a nossa tendência é não enxergar a vontade de Deus dessa maneira. É enxergar a vontade de Deus como uma vontade ruim, né? Porque ela contraria muitas vezes os nossos desejos. E aquilo que contraria os nossos desejos vai ser sempre percebido por nós como algo ruim, né? Como algo que quer nos destruir, que quer nos podar, que quer nos limitar. Então nós começamos a resistir a tudo aquilo que contraria os nossos desejos. E aí, para que nós possamos ter uma visão diferente disso, nós temos que passar por esse processo que Paulo chama de transformação da nossa mente. É pelo Espírito Santo, é pela palavra de Deus, é pela própria oração que nós vamos sendo transformados, até que nós cheguemos àquele ponto que o Senhor chegou, em que ele diz assim, que seja feita a tua vontade e não a minha. Quando nós falamos isso, e falamos de verdade, de coração, é porque nós compreendemos que os nossos desejos não são soberanos, e que a vontade de Deus não é uma imposição tirana sobre nós, mas a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é agradável, a vontade de Deus é perfeita. Esses três adjetivos, né, que o apóstolo usa lá em Romanos, elas definem a vontade de Deus como aquilo que nos faz bem. Às vezes nós achamos que os nossos desejos realizados vão nos fazer bem, né? Vocês, talvez os mais maduros que estão nos assistindo, vão lembrar de uma série de TV que passava lá em meados dos anos 80, chamada Ilha da Fantasia. Vocês vão lembrar dessa série. Muitos aqui vão se lembrar. Era uma ilha, né, uma ilha mágica, onde as pessoas iam para realizar os seus desejos, ou as suas fantasias, de todo tipo que vocês possam imaginar. Então, quem lembra do seriado sabe que todo episódio tinha, se não me engano, duas pessoas chegando na ilha, e essas pessoas iam ali realizar as suas fantasias. Mas aí sempre acontecia uma coisa, né? Na maioria das vezes, pelo menos, acontecia uma coisa. As pessoas realizavam seus desejos, mas muitas vezes esses desejos realizados tinham um efeito muito diferente daquilo que elas esperavam. Elas esperavam que a realização daqueles desejos ia dar a elas alguma coisa boa, e muitas vezes era exatamente o oposto. Por quê? Porque nem sempre aquilo que nós desejamos, de fato, é o melhor. Nem sempre aquilo que nós desejamos vai trazer para nós a realização da plenitude da nossa existência, a realização da plenitude para o qual nós somos chamados e criados por Deus. Por isso, a vontade de Deus, diferente da nossa vontade, ela pode ser chamada de boa, perfeita e agradável. Já a nossa vontade, os nossos desejos, às vezes são bons, às vezes não. Às vezes são agradáveis, às vezes não, porque esse ser agradável pode ser momentâneo, para depois se transformar em algo muito desagradável. E com certeza os nossos desejos e as nossas vontades nunca são perfeitos, porque nós somos imperfeitos. Então, colocar essa petição nos nossos lábios significa reconhecer que a nossa vontade, ela tem um limite. Nós podemos expressar a Deus as nossas vontades, nós podemos dizer para Deus, Senhor, nós queremos ou desejamos isso ou aquilo outro, né? Existem desejos lícitos que nós podemos manifestar diante de Deus. Nós não vamos pedir a Deus alguma coisa que seja pecaminosa, mas nós podemos apresentar diante de Deus os nossos desejos e as nossas vontades lícitas, mas sempre com essa postura de submissão, porque a nossa vontade e os nossos desejos não coincidem sempre com as vontades e o desejo de Deus, porque a vontade de Deus é a única que é boa, perfeita e agradável. Muito bem. Passando agora para a próxima petição, para a quarta petição, quarto pedido do Pai Nosso, nós entramos naquela outra parte, né, na segunda parte do Pai Nosso, que trata daquilo que diz respeito às necessidades humanas. E essa quarta petição, em particular, é bastante específica no sentido de tratar das necessidades humanas,
porque ela trata daquilo que é mais essencial, que é mais básico das necessidades humanas. Foi como eu falei na semana passada, o Pai Nosso é muito claro, muito objetivo, e ele vai apresentar as coisas na sua essência. E aí o que é que nós pedimos na quarta petição? O pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E aqui nós temos com muita clareza uma demonstração de como a nossa vida inteira, a nossa vida integral, ela está diante de Deus. Alguns teólogos antigos, da igreja antiga, do período dos chamados pais da igreja, assim como alguns teólogos da Idade Média, eles tentavam ver nessa petição uma referência à Santa Ceia, à Eucaristia, como se o Pai Nosso, o Pão Nosso, fosse uma referência a Jesus como o pão da vida. É o que nós chamamos de uma interpretação espiritual ou espiritualizante dessa petição. Por mais que isso seja interessante, não é natural interpretar o texto dessa maneira. Os reformadores e alguns pais da igreja também não concordavam com isso, e os reformadores definitivamente também não concordaram, e a exegese contemporânea desse texto, a pesquisa bíblica desse texto, deixa muito claro que o que está sendo colocado em vista aqui, de fato, é o pão de cada dia. É o sentido natural do pão. E isso é muito bonito, porque nos lembra quanto Deus está preocupado com a nossa vida e não só com as nossas supostas necessidades espirituais. Como se existisse uma separação entre as nossas necessidades espirituais das nossas necessidades materiais. Não, Deus também nos autoriza a buscar dele o nosso sustento material. Então, pedir pelo pão de cada dia é pedir por aquilo que é necessário para a nossa vida material. É pedir para as nossas necessidades materiais. E isso também nos lembra que Deus nos criou como seres inteiros, corpo e alma, e, portanto, o nosso corpo também está dentro da esfera da ação de Deus, das preocupações desse Pai amoroso, o qual nós invocamos pedindo o pão nosso de cada dia. Os reformadores nos lembram, e depois nós vamos ver, que quando nós pedimos o pão de cada dia, nós estamos nos referindo a todas as nossas necessidades materiais. Então, não é literalmente o pão que a gente compra na padaria somente, mas é o alimento, a roupa, o sustento. Lutero vai mais longe. Lutero diz, olha, quando nós estamos pedindo pelo pão de cada dia, nós estamos pedindo que Deus nos dê todas as condições necessárias para que o pão esteja sobre a nossa mesa. Então, nós estamos orando pelo trabalho, nós estamos orando pela segurança, nós estamos orando por bons governos. Todas estas coisas que dizem respeito à nossa vida material estão traduzidas nessa oração pelo pão de cada dia. E faz muito sentido essa reflexão de Lutero, porque nós sabemos que para que o pão exista, enquanto alimento pronto na nossa mesa, todas essas coisas precisam estar presentes. Se nós não tivermos boas colheitas, se nós não tivermos trabalho, se nós não tivermos segurança, se os homens não tivessem desenvolvido as suas técnicas, se nós não tivermos bons governos, tudo isso dificulta que o pão chegue na nossa mesa. Então, quando eu oro pelo pão de cada dia, eu estou fazendo uma oração abrangente por tudo aquilo que diz respeito à vida material, por tudo aquilo que diz respeito à nossa existência neste mundo. E é interessante porque nós estamos lembrando, portanto, que Deus é o Deus de todas as coisas, não só das realidades espirituais, mas também das realidades materiais. Deus é o provedor das nossas necessidades. E nós, então, colocamos diante dele a nossa vida. Quando nós oramos pelo pão de cada dia, nós estamos superando ou nós estamos encontrando um caminho para vencer a ansiedade. Quando nós oramos pelo pão de cada dia, nós estamos suplicando a Deus que nos dê força para vencer a ansiedade, porque uma das coisas que nos deixa ansiosos, irmãos, é o pão de cada dia. Nós estamos aí diante de uma crise com várias facetas, com vários lados, e um dos lados da crise que nós estamos vivendo é a crise econômica. E muitas famílias, muitas pessoas estão preocupadas com o pão de cada dia, porque se veem ameaçadas pela falta de trabalho, pela queda nas vendas, pelos problemas econômicos, enfim. Toda essa situação econômica que nos cerca nos preocupa, e nós corremos o risco de nos deixarmos levar pela ansiedade.
Então Jesus nos ensina a vencer essa ansiedade, colocando diante dele o pedido pelo pão de cada dia, né? Para que nós nos lembremos que dependemos do Senhor. É óbvio, a Bíblia em lugar nenhum diz que nós devemos deixar de trabalhar, porque Deus vai nos sustentar. Não é essa a lição que o Pai Nosso nos dá, porque não é essa a lição que as Escrituras nos dão. Mas que nós não devemos estar ansiosos com isso, né? Que o pão de cada dia nos será dado, como diz o Salmo, os seus amados ele dá enquanto dormem. Né? É claro que o salmista não está dizendo para você dormir o dia todo, mas ele está dizendo que naquele tempo em que nós estamos descansando, que é o tempo próprio de descansar, né? Você deita à noite, dorme, você pode ter certeza que Deus está trabalhando, Deus está agindo. Então, nós podemos trabalhar, nós podemos cuidar da nossa vida, mas sempre com essa certeza de que é Deus que nos sustenta. Nós não precisamos ficar ansiosos pelo pão, né? Como eu já disse aqui, os reformadores, né, especialmente Lutero, chamam a nossa atenção para o fato de que todas essas coisas estão envolvidas no pedido pelo pão de cada dia. O trabalho, a colheita, bons governos, segurança, saúde, tudo isso está envolvido nesse pedido. Outra coisa que é importante nós destacarmos nesse pedido do pão nosso é o caráter comunitário e solidário desse pão, ou desse pedido, né? Veja que nós não pedimos pelo pão meu. Assim como nós não chamamos Deus de meu Pai, e sim de Pai Nosso, no plural, para lembrar que nós somos uma família, nós também não estamos pedindo pelo pão meu, pelo pão individual, mas pelo nosso pão. Então, isso significa também, irmãos, que o nosso pão é para ser repartido, né? A igreja antiga reconheceu isso. Os irmãos lá em Jerusalém entendiam que não fazia sentido alguém ter fartura enquanto o outro passava fome. Lá na carta de Paulo aos Coríntios, ele repreende os crentes de Corinto porque eles faziam uma refeição e os ricos pegavam a comida que tinham trazido de casa, comiam sozinho, comiam tanto a ponto de se embriagar, diz o apóstolo Paulo, né? Comiam e bebiam a ponto de se embriagar, enquanto que os pobres da comunidade saíam com fome porque não tinham levado nada ou tinham levado comida insuficiente para todos. Então, é preciso que eu entenda sempre que o pão que Deus me concede, ele não concedeu só a mim, ele é nosso. Então, é o pão para ser repartido, é o pão para ser compartilhado, é o pão para ser dividido, né? Se nós cristãos não entendemos isso, é porque nós precisamos rever os nossos conceitos e os nossos valores. Inclusive, nos lembrarmos que era assim em Israel, né? Na antiga aliança, a ideia é que a comunidade de Israel ela tivesse sempre solidariedade para com aqueles necessitados, de modo que o pão fosse sempre repartido, né? As leis do Antigo Testamento elas cuidavam especialmente daquelas pessoas mais fragilizadas da sociedade, os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, os enfermos. E do mesmo jeito, entre nós temos que ter essa mesma postura. Então, de novo, aqui um compromisso. Se eu estou pedindo a Deus o pão de cada dia, e Deus está me dando cada dia este pão, mas eu percebo que ao meu lado o meu semelhante não tem pão, eu devo entender que quando Deus me deu esse pão, ele não deu só para mim, ele deu para mim e para ele. Por alguma razão, o meu semelhante não está com o seu pão na mesa, né? Porque ele faltou trabalho, porque ele faltou saúde, porque o trabalho, que o sustento dele não foi suficiente para que ele tivesse pão sobre a mesa. Então, eu tenho que ter essa sensibilidade de reconhecer que o pão que Deus me deu não é para eu ficar ganancioso, né? E eu estocar esse pão infinitamente, mas para que eu possa repartir esse pão. Por isso, a oração do Pai Nosso e o pedido pelo pão de cada dia, ele é um pedido também que nos livra da avareza, que nos adverte contra a avareza. Veja que a oração do Senhor é o pão nosso de cada dia. E aí vem imediatamente à nossa mente a lição do maná no deserto. Qual era a lição do maná no deserto, vocês lembram? O maná era para ser colhido cada dia, na proporção da necessidade de cada um, e o único dia que você podia colher o maná dobrado era da sexta para o sábado, para que no sábado você não precisasse colher. Mas se você colhesse o maná além do necessário, cada dia, aquilo estragava. Porque qual era o objetivo? Que cada um tivesse o necessário e nós não tivéssemos essa ganância ou esta avareza de acumular, acumular e acumular.
Então, a oração do Pai Nosso, quando pede pelo pão nosso, ela também está nos ensinando a vencer a avareza, vencer a ansiedade, na certeza de que Deus vai nos suprir, e vencer a avareza, que é esse vício, né? Esse pecado de querer acumular, 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 na vã ilusão de que se nós acumularmos muito, nós vamos garantir o amanhã. Ora, irmãos, nós não podemos garantir o amanhã nunca. Por mais pão que você acumule, por mais dinheiro que você junte, você não garante o amanhã, porque o amanhã não nos pertence, o amanhã pertence a Deus. Então nós devemos ser diligentes? Sim. Nós devemos ser prevenidos dentro de uma certa normalidade, de uma certa lógica? Sim, devemos, mas não devemos ser avarentos. Existe uma diferença entre o avarento e o prevenido, né? Uma pessoa prevenida, ela não vive querendo acumular o mundo todo. Isso não é uma pessoa prevenida, isso é uma pessoa avarenta. O avarento, ele não se contenta com aquilo que ele consegue, ele quer inclusive o que é dos outros, porque ele acha que assim vai garantir o futuro. E a oração do Senhor é: cada dia nós devemos pedir o pão, porque o Senhor nos dá cada dia. Cada dia nós dependemos de Deus, cada dia a nossa vida está nas mãos de Deus. É uma lição difícil, mas mais uma vez a oração do Pai Nosso é uma oração que nos compromete, portanto, a ter uma atitude de confiança naquilo que Deus vai fazer, confiança na fidelidade de Deus, confiança na provisão de Deus, para que nós não andemos por aí com o coração cheio de avareza, desejosos de ter muito mais do que aquilo que nós necessitamos. Talvez uma das lições que nós estamos aprendendo nesses dias, que nós estamos com várias limitações, de trabalho, de locomoção, é que nós vamos nos dando conta na nossa casa que a gente às vezes tem coisas demais, a gente compra coisa demais, a gente junta coisa demais, a gente quer coisa demais, e a vida precisa de bem menos do que a maior parte das coisas que nós temos. Especialmente na vida urbana, na vida contemporânea, a gente presume que a nossa existência é dependente de muita coisa, quando na verdade a gente depois descobre aos poucos, que é preciso de muito pouco para se viver, e é preciso, portanto, que nós aprendamos nisso, a depender cada dia da graça e do sustento de Deus. Essa é a quarta petição. A quinta petição, ela é também uma oração comprometedora, porque ela pede perdão a Deus. Perdoa as nossas dívidas. É preciso conectar esse pedido do Senhor, esse pedido que o Senhor nos ensinou a fazer, melhor dizendo, com a necessidade de reconhecer que somos pecadores. E a forma como Jesus faz isso nessa oração, nos ensina isso nessa oração, é falar dos nossos pecados como nossas dívidas. Na tradução católica, que eu mencionei aqui na semana passada, por conta da tradução em latim, ao invés de dívida, aparece ofensas. As traduções modernas da Igreja Católica, aliás, já mudaram, já colocam dívida, porque a palavra original em grego é dívida mesmo. Embora ofensa pudesse ser uma tradução possível, ela não é uma boa tradução, porque a palavra que Jesus usa, ela lembra exatamente a ideia da relação comercial. Claro que é uma parábola, claro que é uma metáfora que Jesus está usando, mas é uma boa parábola adequada para nos fazer enxergar a nossa posição diante de Deus. Alguns capítulos à frente, no capítulo 18 desse mesmo evangelho, Jesus vai contar uma parábola de um homem que devia uma quantia impagável para um rei. E quando ele chega diante desse rei, diante da ameaça de ser preso, de ter que pagar o que ele não podia pagar, ele se arrepende, se ajoelha e ele pede perdão pelas suas dívidas. E sabe o que o rei faz? O rei simplesmente abona todas as suas dívidas, perdoa todas as suas dívidas. Se fossem promissórias, ele rasgou as promissórias e disse: você não me deve mais nada. É isso que Deus faz. Nós não pagamos a nossa dívida para Deus. A nossa dívida para Deus é impagável. E o que é que Deus faz? Ao enviar seu Filho, ao redimir os nossos pecados, ele simplesmente diz: você não deve mais nada.
suas dívidas foram perdoadas. Você não tem que pagar mais nada. É isso que Deus faz. Então, quando nós oramos, perdoa as nossas dívidas, nós estamos clamando para que a graça de Deus passe uma borracha nos nossos pecados. Para que a graça de Deus rasgue qualquer nota promissória que tenhamos. Porque os nossos pecados, eles são impagáveis. Mas eles já foram pagos. Né? São impagáveis por nós, mas eles já foram pagos pela graça de Deus em Cristo. Então, a oração perdoa as nossas dívidas é um reconhecimento de que nós somos totalmente dependentes da graça de Deus. Mas, como eu disse, essa é uma petição particularmente especial e difícil porque ela está diretamente conectada com o comprometimento. Assim como as outras que eu falei, né? Toda petição ela também é um compromisso, e o compromisso é colocado de maneira bem explícita, como temos perdoado os nossos devedores. Um comentarista chamado Oscar Cullmann, ele faz um comentário muito oportuno sobre essa passagem, nos lembrando que o tempo verbal na língua grega usada por Jesus, né, quando ensinou essa parábola, essa petição do Pai Nosso, como temos perdoado, dá a ideia de algo que é feito ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo em que nós perdoamos os nossos devedores, Deus perdoa as nossas dívidas. Né? Então, a ideia é que, quando nós pedimos perdão a Deus, é porque nós já compreendemos o que é a graça. Eu só posso pedir perdão a Deus, só posso pedir que Deus perdoe as minhas dívidas se eu compreender o que é a graça. Se eu não tiver compreensão da graça, eu não vou pedir que Deus perdoe as minhas dívidas, porque eu vou sempre pensar que a minha relação com Deus é uma troca. Né? Então, eu tenho que fazer alguma coisa para Deus para que Deus me perdoe. Isso não é graça, isso é barganha. Se eu compreendo quem é Deus e compreendo o que é a graça, eu vou ter coragem de chegar para Ele e dizer, perdoa as minhas dívidas. Mas, ao fazer isso, eu também terei compreendido com clareza, por isso que é ao mesmo tempo, eu terei compreendido com clareza que eu não posso deixar de perdoar o meu semelhante. Quer dizer, uma coisa está de tal maneira conectada à outra que eu só posso compreender o que é a graça de Deus se eu tiver compreendido o que é perdoar o meu semelhante e vice-versa. Eu só posso compreender o que é perdoar o meu semelhante se eu tiver compreendido o que é a graça de Deus. Então, não é possível que alguém verdadeiramente peça a Deus perdão pelas suas dívidas se não tiver também perdoado as dívidas dos seus semelhantes. Não se conecta, não tem como desconectar uma coisa da outra. Né? Não é possível estar diante de Deus, na esfera da graça de Deus, sem que eu também entenda que essa graça de Deus, ela me coloca na necessidade, né, na condição de perdoar o meu semelhante. Então, não é possível separar o perdão recebido do perdão dado. De novo, eu remeto vocês, né, para Mateus 18, porque nessa mesma parábola do homem que perdoou uma fortuna impagável, esse homem que teve a sua fortuna, a sua dívida impagável perdoada, ele se recusa mais adiante a perdoar alguém que devia muito menos para ele. Então, exatamente ali, Jesus nos dá uma lição de que aquele homem não entendeu o que é graça de Deus, aquele homem não entendeu o que é perdão. Quando nós entendemos o que é o perdão de Deus, então nós não temos como fugir da tarefa de perdoar o nosso semelhante. Então não é uma condição, é uma consequência. Né? Nós não somos perdoados por Deus porque perdoamos, mas nós perdoamos porque compreendemos a graça e porque, portanto, fomos perdoados. Só que isso acontece ao mesmo tempo, por isso o verbo, né? Como temos perdoado aos nossos devedores. E aí nós chegamos à última petição, já próximo do final do nosso momento de estudo bíblico, que é a petição que pede que o Senhor não nos deixe cair em tentação, mas que nos livre do mal. É uma única petição, essa última. Nós já comentamos aqui sobre a tentação, quando falamos da tentação do Senhor, Mateus 4. E assim como o Senhor foi tentado, nós também somos tentados. A tentação é uma realidade
que está sempre ao nosso redor, né? Ela está sempre presente na nossa existência. A tentação por si mesmo não é pecado. Se fosse, Jesus teria pecado, né? Mas ele foi tentado, ele não pecou. Então a tentação por si mesma não é pecado. E dessa maneira ele esteve presente, inclusive, na vida de Jesus. Agora, cair em tentação é que significa cair em pecado. Então a tentação é aquilo que quer nos induzir ao pecado, quer nos levar para o pecado. Quando nós pecamos, nós sucumbimos ao mal, nós sucumbimos à falta, a fugir da vontade de Deus. É só lembrar do início que falamos, né? Aquelas coisas que são contrárias ao reino, a mentira, a falta de misericórdia, a falta de compaixão, a falta de amor, o ódio, a injustiça, tudo isso é pecado, e quando nós praticamos estas coisas, é sinal de que nós caímos em tentação. Nós nos deixamos levar pelo tentador, nós nos deixamos levar pelas mentiras do diabo e nós fugimos da vontade de Deus para fazer a vontade dele. Então, é a respeito disso que nós oramos, que Deus não nos deixe cair em tentação, não nos deixe cair em tentação, né? E aí, quando nós oramos isso, nós estamos reconhecendo duas coisas. Primeiro, a nossa fraqueza. Nós somos sujeitos a cair e a nos desviar pelo caminho do mal. E vocês podem entender uma coisa. O primeiro sinal de que nós estamos caindo em tentação é o orgulho. É achar que nós não podemos cair em tentação. Quando você passa a achar que, não, essa tentação não me assalta, eu não vou cair nessa. Quando você começa a confiar que você sozinho dá conta, você já está caindo em tentação. Por isso que Paulo adverte aos coríntios, né? Aquele que pensa que está em pé, veja e não caia. Quando nós começamos a nos achar suficientes e não clamamos com o coração, Senhor, não me deixe cair em tentação, é porque nós já estamos caindo nela. Nós já estamos no caminho da queda, né? Se já não caímos. Então, a primeira tentação é justamente a própria vaidade de achar que não é tentável, que você é poderoso, é crente o suficiente, é bom o suficiente. E muitas vezes nós julgamos as pessoas porque nós olhamos para elas que caíram em tentação e pecaram. A gente olha para as pessoas que pecaram com certos pecados, especialmente alguns pecados que nós elegemos, às vezes, como maiores do que outros, né? A gente olha para aquela pessoa e diz, está vendo? Se fosse eu, não fazia isso. Se fosse eu, não pecava. Se fosse eu, tinha me livrado. Se fosse eu ou se fosse você, a única razão que faria com que nós não caíssemos no mesmo erro que aquela pessoa caiu é a graça de Deus, a mão de Deus a nos sustentar. Porque se for confiar na sua capacidade, na sua mão, né, no seu poder, você vai cair, assim como aquela pessoa caiu. Então, nós temos que ter muito cuidado com o julgamento dos outros, porque às vezes a gente está pensando acerca de si mesmo com um otimismo que não corresponde aos fatos. Nós somos fracos, nós podemos cair, nós podemos nos desviar. Não nos enganemos a respeito de nós mesmos, mas tenhamos a humildade de pedir ao Senhor, Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livre-nos do mal. E aí, quando eu faço essa oração, eu estou reconhecendo que Deus é poderoso para nos livrar da queda. Quando Ele estende a sua mão, Ele pode nos livrar da queda. Ele, sim, é poderoso para nos firmar os passos. Ele é poderoso para nos manter de pé. E mesmo se cairmos, Ele é poderoso para nos levantar. Aí está a graça e o poder de Deus. Para encerrar a nossa reflexão sobre o Pai Nosso, eu quero fazer um comentário breve sobre essa parte final que nós chamamos de doxologia. O que é uma doxologia? A palavra grega doxologia quer dizer palavra de adoração. Então, toda oração, todo texto, seja ele bíblico ou não bíblico, que tem como propósito adorar a Deus, é uma doxologia. Geralmente são palavras que envolvem glória, louvor, né, a Deus. E no finalzinho da nossa versão do Pai Nosso, aparece essa doxologia aí. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Se você já ouviu a oração do Pai Nosso feita pelos católicos,
você vai ver que é muito incomum, não é que eles nunca usem, mas é muito incomum que eles usem essa doxologia. E algumas versões da Bíblia, especialmente as versões mais modernas, ou seja, as traduções mais atuais da Bíblia, essas palavras não aparecem. E na versão que nós usamos na igreja, a versão Almeida, elas aparecem em colchetes. O que significa isso? Significa que essa passagem, esse texto, né, ela não faz parte do texto original. Ou seja, Jesus, quando ensinou o Pai Nosso, não incluiu essas palavras. Aí você pergunta, e elas vieram de onde, então? A teoria mais aceita pelos pesquisadores que comparam os textos antigos é que um copista, ou seja, alguém que estava copiando o texto, né, porque esses textos originalmente eles não eram impressos, não existia impressora no século II, III, IV, Idade Média inteira, esses textos eram manuscritos. Então você tinha pessoas chamadas de copistas, que eles pegavam os manuscritos, copiavam para fazer novos manuscritos. E é assim que se publicava novas Bíblias, né, por meio das cópias de Bíblias anteriores. E eles tinham muito cuidado nessas cópias, por isso que você tem segurança sobre a maior parte dos textos, porque eles eram bem cuidadosos, mas eventualmente algum deles cometia ou um erro, né, que é o que a gente brinca, o erro do copista, que é às vezes uma palavra com uma pontuação diferente ou uma letra diferente, isso é um erro de copista, como muitas vezes não era nenhum erro, e é o caso aqui, não se trata de um erro, é que o copista deve ter colocado essa passagem porque era costume da igreja, e isso é um costume muito antigo, não está no texto original, mas era um costume muito antigo de, ao terminar o Pai Nosso, as pessoas que estavam orando o Pai Nosso na igreja dizerem essas palavras, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essas palavras elas fazem parte do uso litúrgico da igreja, ou seja, do uso da igreja dentro do culto. E, portanto, não há problema algum em dizer essas palavras. E nós, protestantes, né, no caso da igreja protestante, da igreja evangélica, nós temos a prática de repetir essas palavras. E não há nada de errado, repito, em repeti-las, porque elas são palavras de adoração a Deus e é o costume da igreja que vem lá do passado. Então, nós seguimos esse costume porque aprendemos assim. Mas não há nada de errado em dizê-las, como também não há nada de errado em não dizê-las. Então, a tradição evangélica continua repetindo essas palavras. Mas é importante para aqueles que estão estudando o texto bíblico saber que estas palavras não fazem parte do texto do Pai Nosso por si mesmo. É um final para o Pai Nosso, mas é um final litúrgico, usado nos cultos, né? Por isso que a gente usa quando ora o Pai Nosso numa oração comunitária. Então, não estão errados os católicos quando encerram no texto final, né? Não nos deixe cair em tentação, mas nos livres do mal. Amém. Então, encerrou a oração de fato. E não estão errados os protestantes quando fazem a oração e acrescentam esse item, porque é uma adoração a Deus, é uma expressão litúrgica. Então, é importante a gente destacar isso para não haver aí conflito ou confusão, né? Mas do ponto de vista do texto bíblico, já se sabe hoje, né? 99% das traduções modernas já não trazem, e quando trazem, como é o caso da nossa, colocam entre parênteses. E eu encerro aí deixando vocês vendo essa imagem bonita, que é uma pintura do século XVII, feita pelo pintor holandês Rembrandt. Rembrandt era protestante, para quem não sabe. Rembrandt era protestante de tradição calvinista, e ele pintou essa imagem belíssima, chamada O Retorno do Filho Pródigo, baseada na parábola de Jesus. E como nós falamos no Pai Nosso, da oração que nos ensina a chamar Deus de Pai, e esse Pai misericordioso que perdoa as nossas dívidas, não há imagem melhor para nos lembrar disso do que a imagem do Filho Pródigo sendo recebido, abraçado pelo Pai, conforme aí a imaginação do grande pintor do século XVII, Rembrandt. Então, assim nós encerramos o nosso estudo de hoje. Passamos um pouquinho do horário, mas a intenção era fechar a explicação do Pai Nosso. E se vocês tiverem alguma pergunta, vocês fiquem à vontade. Eu estou vendo aqui o chat, várias pessoas presentes, mas nenhuma pergunta. Então, ficamos por aqui. Antes de encerrar, eu quero colocar alguns motivos de oração diante dos irmãos, e nós vamos orar para encerrar,
mas eu queria lembrar alguns motivos de oração. Primeiro, a oração pela dona Zulmira. No domingo aqui eu errei, falei que ela era mãe do João. Não, ela é a avó do João, ela é a avó da Raquel. A avó da Raquel, a avó da Débora, é mãe da Vanusa, nossa irmã. A dona Zulmira, ela teve um problema, né, um sangramento intestinal, e nós estamos em oração por ela. Orem pela sua saúde, orem pela vida dela, dona Zulmira. Orem também por uma moça chamada Juliana Paixão. Esse pedido quem fez foi a Aline da Consolação, a Aline Cessa. Ela pediu pela Juliana, que é amiga dela, Juliana Paixão, e ela tem um bebezinho, uma filhinha chamada Liz. E ambas estão com Covid-19, e a criancinha, o bebê, está assim, numa situação mais complicada, porque já tinha outras complicações de saúde com a criança. Então, orem por essa família, Juliana e o bebezinho chamado Liz. Então, pedimos as orações por ela. Pedimos as orações de vocês também pelo pastor Celso, do nosso presbitério, que foi diagnosticado com Covid, esteve de ontem para hoje hospitalizado, mas foi para casa, está fazendo o tratamento em casa, tomando a medicação, está melhorando. Ele vai cumprir o isolamento em casa. Oremos para que não haja, de fato, maiores complicações e que ele possa se recuperar o mais breve possível. Pastor Celso, pastor da Igreja Presbiteriana de Jardim Marilândia. Eu quero agradecer pelas orações de todos em favor do Mário, meu amigo lá de Belém. Ele também está se recuperando, graças a Deus, não precisou de UTI, está usando só uma suplementação de oxigênio, mas em casa também. Então, orem agradecendo e continuem pedindo a Deus em favor desse meu amigo da nossa família, né, chamado Mário. E o Eduardo, filho da Nancy, que é médico em São Paulo, nós pedimos orações por ele aqui também. Ele está com Covid, está no processo de isolamento em casa, está se recuperando. A Nancy me ligou um pouco antes do culto para agradecer as orações, e nós então vamos continuar orando por esse irmão. Então nós vamos encerrar esse nosso momento de estudo bíblico, orando ao Senhor, colocando esses irmãos na presença de Deus, e também que Deus nos abençoe, nos conduza no restante dessa semana, até que possamos nos reencontrar novamente no domingo, se Deus quiser. Ore comigo. Senhor, obrigado pela tua palavra e pelo teu amor. Obrigado porque o Senhor nos dá o privilégio de nos dirigirmos ao Senhor, te invocando como Pai. Agora, Senhor, nós entregamos nas tuas mãos a vida de cada um desses irmãos aqui mencionados. A dona Zulmira, a Juliana, o Mário, o Eduardo, o pastor Celso. Colocamos cada um nas tuas mãos porque confiamos que o Senhor é um Deus misericordioso e bondoso. E esperamos de ti o cuidado, esperamos de ti a cura, esperamos de ti a restauração da saúde e da vida desses irmãos. Que a tua graça se estenda sobre eles e que o Senhor dê a eles e aos seus familiares a alegria de vê-los curado. Que se faça na vida deles a tua vontade. E quanto a nós, Senhor, nos ajuda a, quando orarmos o Pai Nosso, não usarmos essas palavras apenas da boca para fora, mas que a nossa compreensão possa também nos comprometer para que o Pai Nosso comece a se tornar real também na nossa vida. Que o teu reino se manifeste, que a tua vontade seja feita, que o Senhor nos ajude a confiar no Senhor para o pão de cada dia, que o Senhor nos livre de todo mal. Assim nós oramos, agradecidos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e, se Deus quiser, nos encontraremos no domingo. Fiquem com Deus.